Olá pessoal, olá gente amiga, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Então, esses dias atrás eu assisti um filme, né? E um daqueles filmes que a gente não programa para assistir, né? Que tá ali passando na televisão pela programação que a gente comprou, né? No caso da Vivo, né? Que eu comprei, que eu troquei da Claro para Vivo. E tava assistindo o filme, e o filme contava a história de moças que pessoas, né, que um dia trabalharam na polícia, eram investigadores, paisano, eles deixaram de trabalhar na polícia e foram trabalhar por conta própria, que a gente praticamente rotula de milicianos, né? E esses milicianos, eles ficavam cuidando a vida das pessoas, principalmente das moças ricas, né? Moças que moravam em casas muito ricas, né? E que eles perseguiam essas moças e faziam com que, no caso do filme, eles torturavam essas moças, faziam situações com ela e matavam essas moças, né? E eu, assim, assisti o filme na hora, assim, eu não parei para pensar, para analisar. E depois eu vi que esses dias atrás a minha vida começou a ficar muito agitada, principalmente depois que eu fui conversar com a diretora no colégio. Já gravei vídeo sobre isso, eu fui na delegacia da mulher, né? Mas eu precisei fazer como que eu posso falar? Denúncias pelo fala.br, né? Entrei lá, fiz reclamações, depois eu fiz denúncias, né? E depois daquele dia, não somente na escola e na rua, no bairro onde que eu moro, aonde que eu fui também no Círculo Militar, que aconteceu uma situação muito ruim, né? Minha filha chorou muito, ninguém veio falar com a gente. Enfim, e isso, por eu ser filha de major do Exército, me enviaram para que o comando militar fosse averiguar o que estava acontecendo, né? Porque o Ministério da Defesa não poderia, por hierarquia, né, inspecionar o caso, mas se eles não resolverem, lógico que, né, aí é uma coisa que vai até para o Supremo Tribunal Militar. Então, o que eu vejo assim? A gente praticamente vive numa situação desde 1950, quando o narcotráfico entrou no Brasil pelo turismo, né? E pela cidade do Rio de Janeiro, e que se alastrou pelo país, né? A gente está vendo ontem que está tendo o julgamento da 2434, que é o caso da Marielle. A Marielle era uma deputada que ela começou ali, né, a bater de frente com a milícia, porque ela começou a ver muitas coisas que estavam acontecendo que não deveria estar acontecendo, né? Que aqueles recursos das políticas públicas deveriam estar ajudando, auxiliando, cooperando com aquela comunidade, e pelo contrário, aqueles recursos estavam indo, né? A gente viu aí pessoas que trabalhavam no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a gente viu pessoas que trabalhavam nas secretarias. Então, assim, a gente vê cada vez mais que essas pessoas não estão nem aí, né? Elas estão pensando que não tem justiça no país, né? Que o Poder Judiciário, por ele ter se cansado muito com a parte que lhe cabe, né, dos processos. E assim, gente, o que a gente fica mais assim perplexo, a gente pasmem, né? A gente tem uma Constituição de 1988 aí recente, eu tinha 8 anos de idade, né? 7 para 8 anos de idade. E lá fala muito perfeitamente em relação ao artigo 144, que diz sobre a segurança pública, que ela deve ser inspecionada e ter jurisprudência a partir do Estado, né? E o que a gente percebe? A gente percebe uma falha muito grande. A gente percebe que eles não fazem aquilo que deveria fazer. E o que a gente mais vê
dentro da sociedade, né? A gente vê dentro da sociedade uma situação onde que as pessoas elas não conhecem os seus direitos, né? Não é repassado, lógico que tá aí, né? Tem a transparência, tem os canais que a gente procura sempre estar indo quando tem uma situação como aconteceu no caso da escola esses dias, né? Por que não tá recebendo as 4 parcelas? A pessoa falou que era só 2 que recebe, a gente sabe que são 4. Então, assim, são dinheiro, principalmente da educação, que vem do Fundeb, que vem do BNDES, né? Que vem do próprio Ministério do MEC, né? O próprio Ministério também tem ali os seus recursos públicos, as suas emendas promulgadas. Claro que todas essas emendas, elas antes delas serem promulgadas, elas passam pelas comissões temáticas lá no Congresso Nacional. Tanto, né, porque é bicameral, né, tanto das câmaras dos deputados como do Senado Federal, né, passa pelas 2 casas. Então, quando passa pelas 2 casas, eles querem rotular que primeiro passa pela alta, né? Quem que são essas altas? São, na grande maioria, o bloco da maioria, né? São o bloco da maioria e que o bloco da maioria, eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí se o brasileiro está comendo, se o brasileiro está vivendo, eles não estão nem aí, eles não querem saber. A única coisa que eles querem saber dos brasileiros, muitas das vezes, e isso é uma coisa que a gente vê de muitos anos, é o trabalho, né? O trabalho escravo, praticamente, né? É tanto que a gente está vendo aí que já foi aceito, né? A escala a escala 5x2, né? O fim da escala 6x1. E a gente está batalhando para que seja a escala 4x3. Por que escala 4x3? Porque a pessoa vai trabalhar 4 dias e vai descansar 3. O sábado e domingo é dela. Aí daí a gente vê na televisão que o domingo não vai ter mais coisas abertas, que diz que não tem como ter funcionamento nos dias que esses trabalhadores estão descansando. Então, assim, peraí. Então, o dia que eles vão descansar, não vai ter como comprar, não vai ter como fazer nada, né? Então, assim, e o que a gente vê? A gente vê que essas pessoas, elas estão dentro do Congresso Nacional. Essas pessoas são pessoas que você vota, que eu não votei, logicamente que eu não votei nessas pessoas, mas são, na grande maioria, pessoas que estão, nos dias das eleições, fazendo a população, gente, pasmem, participar desse peculato. Eles vão lá distribuir cesta, distribuir isso, distribuir aquilo, dá dinheiro. Né? Teve em 2022, se eu não me engano, em 2018, né, 2022, teve gente que estava ganhando dinheiro, tá? R$2.000, R$1.000, e era o pessoal do próprio gabinete da prefeita que estava fazendo isso, mas lógico, quando chegou no tribunal regional eleitoral do Mato Grosso do Sul, né, infelizmente ali nomeou um relator, esse relator fez com que tivesse desprovimentos negados e não subiu para o Tribunal Superior Eleitoral e acabou que essa mesma prefeita foi reeleita. Ela não gosta de mim, ela não gosta da minha pessoa. Eu sei que, assim, Flávio Bolsonaro não gosta de mim, né? Eu escancaro isso porque é a realidade. Gente, toda a participação nessas coisas erradas tem que ter uma cabeça, tem que ser um cérebro. E a gente sabe que o cérebro é o Flávio Bolsonaro, porque o pai dele já não está mais, o pai dele já está até preso. Então, assim, quando ele ainda continua lá como senador, né, e junto com Tereza Cristina, com Nelson Trade Filho, com vários outros, até o Zé Chuvisco, né? Então, assim, essas pessoas, elas ganham um rio de dinheiro para fazer o contrário, e elas estão lá dentro, elas tiveram voto, e muitos votos. A gente vê aí no caso da presa também, Zambelli, né? Ela tinha mais de 1 milhão de votos. Então, assim, essas pessoas, em vez de elas estarem dentro do Congresso Nacional para fazer com que as políticas públicas aconteçam, para fazer com que os atos legislativos, né, que é a discussão, votação e aprovação, seja de comum acordo para que volte para o Poder Executivo, venha sancionar aquela lei, e que não é só sancionar,
Porque, assim, na época do Bolsonaro, a gente via, sancionava uma lei, rapidão aquela lei já pegava, como se fosse uma moda, né, extraordinária. E quando é para o povo, quando é para a população, para todo mundo, né, eles vão lá e discutem que não, que esse dinheiro é para gastar dinheiro à toa, que isso, que aquilo outro. Mas a gente tem que entender que não é só a gente votar, não é só a gente seguir a agenda, é a gente realmente ir na transparência, saber por quê? Por que o meu filho não está recebendo? Gente, no começo do ano, o MEC anunciou dizendo que íamos ter aí, né, um início de aula, um ótimo início de aula, tem tudo. Agora tem um recurso que se a direção daquele colégio precisa imediatamente fazer aquilo ali, ela tem esse recurso nas suas mãos. E daí a gente percebe que na escola dos filhos da gente recebem ali praticamente coisas triviais, coisas simples. Se cada aluno ali recebe quase 7 mil reais, mais de 7 mil reais, cada aluno, a escola recebe por cada aluno mais de 7 mil reais. Se a gente somar quantos alunos tem num colégio e dizer que não tem recursos, e dizer que não tem uma boa alimentação, e dizer que não tem um laboratório de informática, um laboratório de ciências, né? Então, assim, uma biblioteca que realmente concilia ali o que o professor está estudando, que vem esses livros, né, do Ministério da Educação. Então, assim, a gente vê ainda, né, os vestígios da pós-tentativa de golpe, né? Esse Gasling institucional, o stalking, que vai assim cansando, gente, vai cansando a vida das pessoas, e essas pessoas, elas estão recebendo e recebendo muito bem por isso, não só os seus salários, mas também, infelizmente, os peculatos, né, que esses parlamentares, eles precisam de alguém para trabalhar para eles, e na grande maioria essas pessoas trabalham com muito dinheiro no bolso contra a população, e é isso que nós precisamos de justiça no nosso país. Ontem já iniciamos aí várias condenações para as pessoas, né, que ali mataram a deputada, né, porque ela estava ali vendo o que estava acontecendo com aqueles milicianos, né, que eles estavam usando a própria instituição, né, gente, Tribunal de Contas do Estado envolvido, entendeu? Isso, a gente já praticamente internacionalmente já somos vistos como a pior segurança pública do mundo, Mas como a gente é multilaterais, né, como a gente tem vários tratados, vários acordos internacionais, a gente tem que mudar. Então, quando a gente vê o presidente indo para esses países e as pessoas falando, que está gastando dinheiro, eles não estão gastando, eles estão indo lá para que a gente tenha paz dentro do nosso próprio território, porque o nosso próprio território cansou o artigo 144, né? E quando cansa, né? Lógico que chega lá no Supremo Tribunal Federal, eles têm que fazer alguma coisa. A gente tem que reformular tudo de novo, porque tudo aquilo que foi feito, né, todas aquelas políticas públicas que foram direcionadas, elas praticamente pararam por causa desse tipo de pessoas. Então é isso aí, pessoal. Ó, não se esqueça, curte, comenta, compartilha, se inscreva no meu canal pra gente poder aí sempre ter mais e mais vídeos e informações do que tá acontecendo na nossa cidade, no nosso país, tá bom? É isso aí, pessoal. Beijo no coração. Tchau!